Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors. Avenida Ipiranga 7110. E GBOX. Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos. Sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques. Nosso Dois Toques desta terça-feira, que você acompanha nos canais 24 e 524 da Claro Net para as principais cidades do Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo em todas as plataformas digitais, no Twitter, no site, no YouTube, no Face. Da live do Face, você inclusive participa fazendo o programa conosco, mandando sua mensagem, sua crítica, sua pergunta, interagindo, também compartilhando. É importante que você compartilhe nos seus grupos aí, peço que seus amigos também compartilhem, para que mais pessoas aí acessem a RDC TV. O Instagram também da RDC, para você acompanhar os bastidores da emissora, e o meu pessoal, Cadu Oliveira Dois Toques, para você me adicionar lá e a gente falar sobre as coisas do futebol. Nosso Dois Toques para a CIMER, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é a nossa área. Masal, 67 anos, nossa força e tradição, completados recentemente, aí que tem à frente o diretor-presidente, nosso querido amigo Cláudio Beer, e também GBOX, uma instituição genuinamente gaúcha, também recentemente completada, aí são 107 anos, então é o caminho certo para a sua segurança e a segurança da sua família. Nosso Dois Toques de hoje com os companheiros Caco da Mota, Flávio Fiorin, recebendo com muito prazer, com muita satisfação, um dos mitos do futebol, não só brasileiro, mas mundial, nada mais, nada menos que ele, Cláudio André Taffarel. Olha só, antes de começar a conversar, deixa eu passar, não sei se eu vou ter tempo aqui, vai dar tempo todo o programa para falar um pouco do currículo Taffarel. Vamos lá, Copa da Itália 91, 92, 2001, 2002 pelo Parma, Recopa Europeia 92, 93, Atlético Mineiro, Campeonato Mineiro 95, Copa Centenário de Belo Horizonte 97, Copa Comebol 97, Galatasaray, campeão turco 99 2000, Copa da Turquia 99 2000, Liga Europa da UEFA 2000, Supercopa Europeia 2000, Seleção Brasileira, Copa do Mundo FIFA Sub-20 95, Jogos Pan-Americanos 97, Torneio Bicentenário da Austrália 98, Taça das Nações 88, Copa América 89 97, Copa do Mundo FIFA 94, campanhas de destaque, Seleção Brasileira. Ah, não, parei. Cláudio André Taffarel, boa noite. Não dá mais, não vou fazer o programa todo aqui falando do teu currículo. Alô, Taffarel? Tá me ouvindo agora? Oi. Tá me ouvindo agora? Eu estou te ouvindo. Estou ouvindo bem, perfeitamente. Tá bom, a gente teve um probleminha só aqui. Essa novidade aqui, a tecnologia nos proporciona esse tipo de situação. Mas chegasse a acompanhar, pelo menos, eu parei na metade do teu currículo aqui, porque senão eu ia fazer o programa todo, falando do teu currículo, né? É isso que eu estava dizendo, que achei que tu tinha aumentado um pouco mais, né? Mas é muita faixa, né? É muito título. Eu acho que são muitos anos de futebol, né, Cadu? Aí tu acaba uma que outra vez ganhando alguma coisa, né? Mas perdi muita coisa importante também. Bom, mas tem uma história, Cadu, desculpa interromper já de largada, boa noite a todos, mas o Taffarel é o único goleiro da história do futebol mundial que decidiu uma Copa do Mundo. É verdade. Nunca teve decisão por pênaltis e o Taffarel venceu, defendeu e sentiu aquele momento do Baggio, que ele fala e vai falar isso hoje de novo, mas é o único goleiro da história do futebol mundial que decidiu uma Copa do Mundo. E ele é nosso aqui do Rio Grande do Sul, de Criciúmal, né? Começou no Internacional e está de parabéns. Por isso a gente tem que valorizar isso que o Taffarel, sempre que a gente pode falar com ele, enaltecer isso aí, né, Fiorin, Cadu e Taffarel, que está aqui com a gente. Né, Caco? Dando boa noite ao nosso convidado. Tudo isso começou no Colégio Rotermund, lá em Criciúmal. Olha sabia aí. disso? O Taffarel tem medalha de atletismo, handball, vôlei e basquete também, né, Taf? Isso mesmo. Pô, aí eu tô gostando, hein? Eu só. Nós temos uma enciclopédia aqui com a gente. Ô, Taffarel, quem tem história, não adianta nada. Não, é bom a gente recordar um pouco, porque o pessoal às vezes só olha quando a gente estava aqui no Internacional, quando eu estava no Internacional,
de repente já no profissional, mas como foi citado, aquela minha atividade física de colégio foi muito importante para mim, porque eu comecei a jogar futebol com 18 anos, quando cheguei aqui no Internacional, nos juniores. Se eu não tivesse tido aquela preparação lá no vôlei, no basquete, handebol, no atletismo, acho que encontraria muito mais dificuldade do que eu encontrei no meu início aqui, né? Então foi muito importante aquela passagem lá no Rotterdam, no Colégio da Paz, em Santa Rosa. Foram passagens bastante importantes. Até porque tu tentasse primeiro ser centroavante, né? Depois é que tu acabou sendo goleiro. Conta essa história aí. Não, o centroavante, que como eu morava no interior, eu durante a semana, eu jogava era vôlei no colégio, o meu esporte era o voleibol. O futebol era final de semana. E o que é o final de semana lá? Tu vai nos veteranos lá com teu pai, tu acaba batendo uma bola lá, depois tu cresce um pouco, tu começa a jogar lá no Tupi de Criciúmal, só que lá tinha o goleiro, me botaram de centroavante. Eu gostava de jogar fora do gol também. Então tive uma experiência assim meio que rápida fora, mas eu vi que o meu lugar era no gol mesmo. Mas tem uma história, Tafarel, que até hoje eu agora estou tendo a oportunidade de confirmar contigo. Eu lembro que tu chegasse a treinar com a Seleção Brasileira de Vôlei uma vez, batia a bola com o Renan, com aquela turma da medalha de prata. Mas eu ouvi falar e nunca confirmei. Jogava na praia também, viu? Isso, mas eu nunca confirmei uma história de que teve um teste de reflexo de todos os atletas olímpicos ou dos jogadores de vôlei, e parece que tu foste o número 1 ou um dos primeiros neste teste junto com os jogadores de vôlei, que geralmente eles é que tem essa coisa de muito reflexo. É verdade essa história? Teve esse equipamento que mediu o reflexo? Isso é folclore? Assim, foram situações... Não. Foram situações diferentes. Eu sempre fui muito ligado ao pessoal do vôlei. Como eu gostava de jogar e gostava de assistir, tive a oportunidade que na época até do Internacional aqui, o Renan jogava aqui no Sul Brasileiro, se não me engano. Quer dizer, a gente começou a ter contato ali, a gente frequentava a mesma praia, que era Tramandaí, fazia aqueles torneios na praia. Era uma época fabulosa essa, né? E esse período aí desse teste aí de reflexo, se não me engano, foi para a Copa de 90. Nós fizemos lá em Belo Horizonte, num hospital, uma coisa assim que a CBF optou por fazer os testes lá. E aí tinha algum teste lá de reflexo. E eu me saí muito bem, tanto que o pessoal na época comentava muito, poxa, mas ele tem um reflexo muito, muito apurado, né? Menos mal, né? Para ser goleiro precisava. Então tá explicada essa história, porque eu tinha ouvido falar já uma vez. Quando é que efetivamente você começou na carreira, você ainda lembra do seu primeiro jogo como profissional? Olha, assim, não lembro qual foi o primeiro jogo, mas acredito que tenha sido aquele Grenal de reservas em 1985, que na época o Dalto Menezes, que era nosso comandante, lembro muito bem que me chamou na sala dele, totalmente diferente lá no Beira-Rio, né? Aquela sala lá no fundo, no corredor, uma sala pequena. E aí cheguei lá e disse, tá pronto para jogar? Porque tu vai jogar esse Grenal. E eu disse, não, eu estou pronto, né? Mas eu não sabia se eu estava pronto, né? Fui ver depois que eu acho que estava pronto mesmo. Acho que foi esse meu início, final de 85. Legal. Até em cima disso, Tafarel, já tenho várias questões aqui para ti. O Paulo Bastos perguntando, inclusive, pergunta ao Tafarel se foi o Dalto Menezes quem o lançou. Com certeza, devo muito a ele. E foi uma época, Cadu, que eles não apostavam muito no goleiro jovem, né? Não era uma coisa assim fácil de acontecer. Um guri de 19 anos está jogando na equipe principal, né? Procurava-se sempre um goleiro mais experiente, um goleiro de mais idade, e aquilo foi uma quebra de barreira muito grande, né? Eu devo muito ao Dalto Menezes. Sou eternamente agradecido a ele, sim. Tu falasse em Tramandaí, né? Agora tu tá em Atlântida, né? Quando tu passa aqui, fica pelo Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, aí tu também, né, curte a praia de Atlântida. Inclusive, eu não te vi na beira da praia esse ano, né? Só ficasse no condomínio, pelo jeito, né?
Ô, Cadu, e pior que eu te vi passando lá, cara. Tu tem uma não chamou, então foi meio pior. estranha. Eu te vi. Vale a pena, né? Cadu, é inconfundível aquela tua caminhada. Só que tinha muita gente ali, eu não queria dar um grito ali no meio de todo mundo, né? Mas eu tive a oportunidade de te ver caminhando, sim. Tá bom, é um prazer que a gente pelo menos se encontra na época do veraneio lá, que eu tenho a possibilidade de a gente se encontrar lá e sempre te dar um abraço. Tafarel, de todos esses títulos aqui desta... não dá para te chamar de múmia, né? Tem alguns ali na portanto, sala dele ali, ó. Ah, é verdade. Alguns prêmios ali, ó. É verdade. Eu quis fazer um pouco de efeito aí para dar um clima aí de cinema, de... Tafarel, evidentemente que tem o título mundial, é um título, né, que, sem sombra de dúvidas, olha, né, não dá nem para fazer comparação em relação aos outros títulos, né? E o Brasil que vinha depois a última conquista do tricampeonato tinha sido em 70, né? Foram 24 anos depois que o Brasil voltou a conquistar. Depois chegou ao pentacampeonato, né? Mas tu tem alguma relevância maior em relação a todos esses títulos, os títulos no Brasil, os títulos do exterior que tu também conquistasse? Bom, todos eles foram assim momentos especiais e com bastante luta, dificuldade. Acho assim que aquele título lá no Galatasaray 2000, a Copa UEFA, um título assim bastante importante para o futebol turco, para a história do Galatasaray, mas muito merecido. Nós tínhamos uma equipe muito boa, uma equipe realmente forte, com turcos bons, com os estrangeiros, que era o Adi, Popesco, o Capone estava na época com a gente lá. Quer dizer, foi um título assim bastante importante, bastante marcante. Final contra o Arsenal que tinha uma equipe assim impressionante, grandes jogadores. Então eu acho que esse título assim, ó, fora da seleção brasileira, foi um título que me marcou bastante. Ô Tafarel, o Brasil tem hoje o melhor goleiro do mundo, o Alisson, trabalha contigo na seleção brasileira, inclusive, e começou também no Internacional. Mas demorou tanto tempo assim, a gente já teve o Dida também com muito destaque no Milan, mas por que demorou tanto tempo para os goleiros brasileiros terem tanto destaque assim internacional em grande quantidade? Era uma coisa da fama da gente ser muito camisa 10, Pelé, atacantes, Romários e Ronaldos, e os goleiros não se olhavam tanto. Aí depois é que veio o Júlio César, teve tu também, passando pelo Parma ali, já começou uma fama dos goleiros brasileiros. Por que levou tanto tempo assim para ter agora? Parece que tem uma chuva de goleiros mais no exterior sendo valorizados. Um pouco de tudo, né? Um pouco daquilo que o pessoal vê no Brasil, via muito camisa 10, o atacante, era esse tipo de jogador que os europeus ou algum estrangeiro queria buscar aqui no Brasil. Eles não viam a necessidade de vir buscar um zagueiro, um lateral, muito menos um goleiro. Mas acho que aos poucos a gente foi melhorando aqui no Brasil como escola. A escola de goleiro é muito boa. E eu sempre cito essa escola aqui do Sul, aqui de Porto Alegre, tanto o Inter como o Grêmio, fazem um trabalho muito bom, muito técnico com seus goleiros. Pode ver que os jovens, eles acabam assim tendo um destaque sempre grande aqui. O último foi o Alisson. Então eu acho que essa melhora, a valorização do goleiro, o seu treinador pessoal, eu acho que tudo isso contribuiu para que também o goleiro tivesse seu espaço valorizado no Brasil, mas muito mais agora lá fora. Então, eu acho que isso aí foi a contribuição maior, né? Essa escola de goleiros muito boa que a gente tem aqui no Brasil. A Copa do Mundo da Itália, Tafarel, você pode dizer que foi o grande marco na sua carreira para dar resposta aos críticos na Copa anterior de 90. O Brasil perdeu naquele jogo para a Argentina com o gol do Canija. Você e toda aquela seleção foi crucificada da derrota, da participação como foi. E 94 foi a volta por cima, foi o divisor de águas da sua carreira, pode-se dizer assim? Eu acho que não dessa forma, porque eu acho que não foi uma volta por cima. Eu acho que foi só um reconhecimento de que aquele futebol que a gente tinha jogado em 90, ele não podia ser repetido. Porque se repetisse, nós não venceríamos novamente.
a Copa do Mundo de 90 foi a Copa que eu mais achei que a gente venceria tranquilamente, porque nós tínhamos uma equipe impressionante. Para te ver, o nosso ataque que jogou Careca e Miller. No banco tinha Romário, Bebeto e Renato Gaúcho. Quer dizer, nós tínhamos uma equipe onde que para cada posição tinha 2, 3 grandes jogadores. E a gente perdeu justamente porque vinha ainda daquele jeito de jogar individual, sem o conjunto, sem a organização, sem o respeito. Nossa, a gente assim não venceria nunca. 94, aqueles que tiveram a experiência de 90, em 94 chegaram e houve aquele papo, gente, se continuar assim, não vamos ganhar novamente. Vamos mudar, vamos jogar junto, vamos remar para o mesmo lado, organizado, defender bem, atacar bem. E a gente deu realmente, eu acho, uma aula de futebol em 94. Né? Eu acho que aí sim a gente mostrou para todos os críticos que em 90 tinham razão quando nos criticaram, mas que a gente tinha essa seleção e que foi campeão justamente por essa mudança na atitude dos jogadores. Tafarel, olha quem está nos assistindo aqui, outra fera aqui, conhece, cara? José de la Cruz Benítez Santa Cruz, grande Benítez, está na nossa audiência aqui. Ô, Cadu, eu falei que eu devia muito, eu devo muito ao Internacional, ao Dalton Menezes, mas principalmente a esse cara aí, o Benítez, que foi meu primeiro treinador, me pegou com 18 anos, um ano depois eu já estava jogando na equipe principal e cheguei sem saber nada de gol, só com a vontade de ser goleiro. Os ensinamentos que ele me passou, aquilo que ele tinha sido como jogador, um jogador seguro, um goleiro que não ficava fazendo firula, estava sempre em pé, aquilo ele transmitiu para mim. Foi muito fácil aí, por 20 anos, jogar futebol, depois de ter passado nas mãos dos Benítez. Tem um outro aqui, esse aqui dizia que jogava, né? É um ponteirinho faceiro, tá te mandando um grande abraço também, que é o Paulo Matos. O Paulo Matos, é um tempo que não fala com esse cara aí. Pô, meu parceirão, grande abraço para ele aí, tio. Olha, grande audiência aqui, muitos recados aqui, o pessoal aqui cumprimentando, gremistas também aqui, Tafarel dizendo, olha, eu sou o Daniel Collin, que é o rei do aço, né? Joguei um jogo beneficente com o Tafarel Encantado, 1-0, gol de cabeça dele. Mauro Galvão na zaga. Que é isso, rapaz? Aí te lembrasse teu início lá como centroavante, então, né? Não, esse aí foi depois, esse jogo aí foi depois. Eu já tava velhinho, né? Mas eu tava aguardando ainda, hein? Não tinha mais cabelo, Tafa? Olha, perdi rápido esses cabelos, mas ainda bem, cara, porque depois que tu casa, tu acha a mulher certa, não precisa mais cabelo, não precisa nada, então tá ótimo assim. Precisa pentear, né, Tafarel? É uma maravilha isso aí. Olha aí, outro careca que defendeu dele. É muito bom. O cara sai de casa pronto já, né? É uma tranquilidade isso aí. Olha aqui, na nossa audiência aqui, o Sérgio certeza. Vasco, foi um dirigente do Grêmio naquela época forte do Grêmio, né? Conquistas, enfim. O Fábio também, o Fábio Jeremias, dizendo, sou gremista, mas o Tafarel é um ídolo brasileiro. E é verdade, né? E ficou caracterizado naquela que marcou, inclusive, pela aquela narração do Galvão, que virou como frase definitiva. Sai que é tua, Tafarel, né? E aquele pênalti, né? A decisão dos pênaltis contra a Itália, né, Tafarel? Cadu. Mas antes disso, eu queria até fazer um comentário, porque eu vejo assim na rua, quando saio, eu vejo muito gremista que vem falar comigo com admiração, com respeito. Eu acho muito bacana isso aí, ó. Acho também que foi um pouco fruto do comportamento que eu tive aqui no Internacional, aqui no futebol gaúcho, sempre respeitando o Grêmio, o nosso grande adversário, que infelizmente na época ganhava tudo. Eu não acabei ganhando nenhum gauchão, Cadu. Antes, quando eu estava falando das minhas conquistas,
eu queria falar da conquista que eu lembro mais, mas também aquilo que me faltou, que foi um título gaúcho, né? Isso aí eu assim, eu tenho essa mágoa, tenho essa tristeza com o torcedor colorado, porque eu não consegui dar esse título a ele. Infelizmente, tentei de tudo, mas não era para ser. Claro que tem chance vice, de jogar só que vice, né? Vice aqui no Rio Grande do Sul, vice é o primeiro dos últimos, né? Mas tu fosse 2 vezes bicampeão brasileiro com o Internacional, né? Aquela Copa de 87 também, ou de 87, tu estava nela, né? Onde o Internacional, Exatamente. naquela decisão... De 89, isso aí. Com o gol do Zico no Maracanã. Mas é exatamente e tu por sabe isso. que a gente sempre... Ô, Cadu, nós tínhamos sempre uma defesa muito boa. Eu aprendi muito com aquela defesa colorada, principalmente com o Mauro Galvão, que era o nosso jogador mais experiente lá atrás. Eu lembro muito bem que o Mauro Galvão, quando lançava uma bola, ela passava por cima dele, ele nem olhava para trás, só ia, goleiro! E aí eu sabia, quando ele gritava o goleiro, que eu tinha que sair na pedalada, tinha que chegar antes do atacante. Aprendi muito com ele, foi muito bom com o Aloysio, com o Pinga, com o Luiz Carlos Vinck. Pô, olha, a gente tinha uma defesa muito boa mesmo. É verdade. Vinck que está se recuperando de uma arritmia ganhando. cardíaca, viu, Tafarel? Passou mal esses dias, mas já está estável agora. O Vinck. Melhoras para ele, então, hein? Grande, Luiz Carlos. E a prova foi do teu futebol, do teu caráter como pessoa, que realmente, como tu mesmo bem frisaste, o Internacional naquele momento... tu é um dos maiores ídolos do Internacional, né, Tafarel? E sem grandes conquistas no Internacional, como tu mesmo te referiste, sem uma grande conquista. Foi, né, o fato de não ter feito e conquistado essa pelo Internacional. Mas é um dos grandes ídolos, mesmo tendo um time que acabou, naquele momento, não chegando, né, levantando taça. Né? Eu acho que não sou assim, não chego a ser esse grande ídolo aí, mas eu acho assim que eu tenho muito o carinho do torcedor e isso eu acho que é um pouco compreensível, porque eu nasci aí dentro do Internacional mesmo, comecei minha carreira, e isso aí sempre o torcedor ele tem um apreço muito grande. O modo como eu também trabalhei aí dentro do Internacional, acho que isso aí também o pessoal viu que eu fazia todo o possível. Quer dizer, às vezes tu consegue, às vezes não consegue, e eu acabei não conseguindo, né? Mas não tem planos de repente, um dia trabalhar no Internacional novamente e, de repente, realizar isso de uma outra forma, Tafarel? Quem sabe, né, cara? Se bem que o Internacional está muito bem servido de profissionais nessa área dos goleiros, o Pavão, o Durg, que estão na equipe principal e na base também o pessoal está muito bem servido. Mas quem sabe, né? Um dia a gente possa voltar a defender novamente, assim, no campo, que é uma coisa muito boa, até para relembrar um pouco aqueles momentos felizes que eu passei aí no Internacional. Uma pergunta fácil para ti. Qual é a fórmula do sucesso do profissional que trabalha no futebol gaúcho, que tantos serviços presta e prestou à seleção brasileira? Prova disso é você agora na comissão técnica do Tite. Olha, a gente, assim, eu acho que nós gaúchos, a gente tem um perfil muito sério, muito trabalhador, e o pessoal aprecia muito isso. Aquilo que eu fazia como jogador, hoje eu faço como treinador, e vejo isso no Tite muito, essa seriedade, esse compromisso, essa vontade de cada vez trabalhar mais, de melhorar. E a prova é isso, que a gente tem uma grande comissão técnica, formada não só, lógico, de gaúchos, mas muitos deles são gaúchos, e o perfil é sempre esse aí, né, de a gente trabalhar bem essa seleção, procurar termos uma vitória numa Copa do Mundo, que é aquilo que o torcedor sempre espera. Então, a gente, quando voltar à normalidade, a gente vai voltar aos trabalhos e começar já a fazer todos esses planos e trabalhar em cima para chegar a essa grande vitória. Deixa eu aproveitar também aqui, eu fiz referência ao Serginho Vasco, né, que foi o dirigente que marcou a época no Grêmio, com grandes conquistas pelo Grêmio, e ele pergunta para ele sobre o Felipe Mediolaro.
inclusive que não está nem entre os principais goleiros, né, do Grêmio. Ele, inclusive, treinou na seleção principal já, o Tafarel chamou, o Tite também. Ele que treinou com a gente. Né, e ele que na seleção de base foi um dos goleiros de destaques aí, né? Então, se a gente está perguntando a tua opinião sobre ele. Não, muito, muito oportuno. Um guri nota 10, grande goleiro, um goleiro muito técnico. Até o ano passado ele estava assim, sendo cotado, né, para assumir aí a titularidade do Grêmio. Tava sendo assim aquela promessa que vem de baixo e que realmente ia dar certo. E de repente esse ano eu vi que ele tá um pouco afastado do grupo do Grêmio. Não sei os motivos. Eu dei uma conversada com ele, eu vi que ele está treinando em casa. É um guri assim que talvez não tenha aquela altura que todo mundo espera do goleiro, 1,90 m, ele tem 1,86 m, mas eu, como trabalhei com ele lá dentro da seleção brasileira, eu vi coisas bastante boas dele, no sentido assim de que ele chegar em bolas que goleiros de 1,90 m não chegavam, porque ele compensa muito na velocidade, na agilidade dele, é um guri que tem uma potência boa, bem trabalhado. O Rogerão fez um ótimo trabalho com esse menino. Então, eu acho que se não der certo no Grêmio, quem sabe segurar em outro lugar, possa mostrar o seu talento, né? Então, é um guri que a gente pode continuar assim observando e torcendo, porque ele ainda vai dar grandes alegrias aí. O ídolo é ídolo e principalmente o que é respeitado, né, pelo maior rival, que aqui é essa rivalidade que tem em Grêmio Internacional. São muitas manifestações aqui, Tafarel. Estou fazendo referência a algumas, né? Olha aqui o Thiago, o Manique, olha, para mim, o maior goleiro da história do futebol brasileiro. Sou gremista, abraços direto de Canela, tomando um vinho e na companhia dos amigos. Hein? Opa! Ei! Como é o nome dele aí? É o Thiago Manique. Thiago, se tu gosta de vinho, visita a Italy Import, hein? Nosso site lá, só vinhos italianos. Não vai te arrepender se tu gostar de um bom vinho. Aproveita. O Tafarel, a seleção brasileira, a gente agora está vivendo essa pandemia aí que não só nós, o mundo, né, foi pego de surpresa em função desse Covid-19. A seleção tinha jogos eliminatórios, tinha a Copa América, né? Em função do futebol parado, e aí a gente tem projeção, e pelo menos o Campeonato Gaúcho, que as coisas se encaminhem a partir de... Agora já prorrogaram, né? Era 15 de julho, né? Agora já passou para 19 de julho. Mais 4 dias. O Santa Catarina começa dia 8 de julho. O São Paulo Rio é aquela situação, o presidente do Flamengo lá numa briga, inclusive, né? Querendo começar, e o Flamengo também... O Rio numa situação bem mais complicada que nós. O Corinthians não quer, enfim, o Tafarel, tu tem conversado com o Tite em relação a toda essa situação, aí também essa questão de projetando aí, a questão de seleção brasileira em função dessa situação toda inesperada que nós vivemos? Não, de vez em quando eu tenho contato, não com o Tite, mas com o Clebinho tenho contato, com o Matheus. Tu sabe que o pessoal que é fixo da CBF, eles estão lá trabalhando, não sei se estão trabalhando na sede ou estão fazendo aquele home office, mas eu sei que eles continuam lá nos seus trabalhos. Eu estou sempre aqui na retaguarda. A partir do momento que me chamarem ou que liberarem, eu vou estar pronto, né? É uma situação chata assim, e acho assim que tinha que ser uma coisa bem uniforme, né? Não adianta lá... Até no Rio de Janeiro a coisa não é uniforme, porque eu vejo que a diretoria do Flamengo e Vasco querem uma coisa, o Fluminense e o Botafogo querem outra. Quer dizer, eu acho que o Brasil todo tinha que ser uma coisa uniforme, né, gente? Porque a situação é ruim para todo mundo. E quando começar, todo mundo tem que começar. Mas achar o momento certo para se começar isso, né? Isso não é uma brincadeira, né? Então, eu acho que eu vejo muito na Itália. A Itália, lógico, é um país menor, é mais fácil de se organizar, mas eu acho que o Brasil é sempre esse país desorganizado, que as coisas custam para que entram sempre numa linha correta e tudo mais. Mas torço aí para que logo passe, principalmente a pandemia passe, e que as pessoas que mais estão sofrendo possam ter um alívio e voltarem a uma normalidade, né? Com Vanderlei e Marcelo Lomba, você acha que a dupla Grenal está bem abastecida de goleiros aí para a sequência da temporada, Tafarel? Com certeza.
Muito bem. Eu acho que o Grêmio fez uma boa contratação, sim. O Vanderlei é um goleiro experiente. Até teve uma época que eu estava observando ele lá no Santos. Tinha a possibilidade de ser convocado, mas de repente naquele momento a gente achou que tinha outros goleiros à frente dele. Mas é um goleiro experiente, um goleiro que vai dar muito aí para o Grêmio, com certeza. Acho até que o Vitor Hugo já vinha fazendo bem, teve alguns probleminhas no final ali do campeonato, mas fez grandes coisas aqui no Grêmio. O Internacional está bem servido, já tinha com o Danilo, com os jovens, e o Lomba fazendo uma temporada extraordinária, né? A última temporada dele, ou essa aqui também, está sendo assim de alto nível. Um goleiro que, no meu parecer, vem vivendo seu melhor momento da carreira. Então, eu acho que a dupla, sim, está bem servida de goleiro. Como é que tu está vendo, Tafarel, esse momento que os jogadores e alguns clubes estão discutindo, não só no Brasil, no mundo todo, essa questão da redução salarial? E, em alguns momentos, tem alguns jogadores que não estão compreendendo bem essa situação e tem todo o seu direito, e até porque depende da situação e do nível de cada jogador. Tem clubes pequenos em que o nível salarial é bem mais complicada a situação. Mas existe também muita discussão nesse sentido. Como é que fica isso Claro, tudo hoje não é jogador, mas tentando olhar os jogadores, como é que é essa situação, assim, pensar em vou reduzir meu salário porque a situação está um pouco complicada para me garantir, para não complicar a situação do clube. Como é que tu vê essa situação, Tafarel? É sempre muito complicado a gente falar de salário, né? Ainda mais de salário de jogador, que aí de repente o pessoal diz, pô, agora que ele não joga, ele fala e tudo mais. Mas eu acho assim que o jogador é um trabalhador. Se ele quer que a empresa dele continue forte, saudável financeiramente, ele vai ter que dar a sua contribuição também. Como é todo trabalhador em outro setor, é isso que está acontecendo no momento. Todo mundo está passando dificuldade. Se um clube não tem a renda para que pague todos os salários, o jogador vai ter que entender que vai ter que dar uma reduzida. Principalmente nesse momento, de repente, mais para frente, as coisas vão voltar à normalidade, a torcida vai estar no campo, o patrocinador vai voltar a pagar, a televisão vai voltar a pagar. Então, eu acho que vai ter um momento de retomada, mas eu acho que esse momento é um momento de sensibilização e que todo o trabalhador, o jogador, vai ter que entender isso aí, né? Futebol alemão, em sua opinião, a Bundesliga, inegavelmente, aí, só um acidente muito forte para tirar o título do Bayern de Munique, mas o futebol alemão continua sendo o mais importante da Europa, até mesmo que o inglês e o italiano, em sua opinião? E em cima dessa questão também, o Tafarel, aqui é uma pergunta do Vanderlei Ratzenberger, que diz: Tafarel é nosso ídolo. Na Europa, onde era mais complicado de jogar, Turquia ou Itália? O Vanderlei, um abraço, o Vanderlei lá de Parobé, aqui no Rio Grande do Sul. Bom, legal, Vanderlei. Começando aí pela Alemanha. Eu acho que a Alemanha voltou a jogar o futebol porque realmente eles passaram muito bem por essa pandemia. É um país muito organizado, de muitos recursos, e sentiram que já poderiam voltar a jogar, lógico, com portões fechados, e me parece que voltaram muito bem, né? As equipes bem preparadas. Sim, é um futebol bastante importante. Acho que não é o centro ainda do futebol na Europa, acho que o centro está lá na Inglaterra, com certeza. Acho que hoje o futebol inglês é o futebol mais visto, que mostra uma qualidade grandíssima, né, no campeonato. Não que na Alemanha não tenha isso, mas eu acho que a Inglaterra tá mais acima, né? Qualquer outra pergunta, Cadu? O Vanderlei, que ele disse que o Tafarel é o nosso ídolo, ele perguntou se na Europa onde era mais complicado jogar, na Turquia ou na Itália. Lá de Petrópolis, Vanderlei Colorado de Petrópolis, aqui no Rio Grande do Sul. Acho que era o Grenal, que era mais complicado. Não, peraí. Cruzeiro e Atlético. Peraí, não vou falar em Grenal, porque daqui a pouco cai o sinal, hein, cara? Deixa assim. Não vai ser o Jorge Veras, né? Deixa assim. Tu fica nervoso até hoje vendo o Grenal também, ô Tafarel? Fica nervoso vendo o Grenal até hoje ou não? Nada, eu não tô ouvindo. Até o cabelo caiu? Não.
Mas olha, já que a gente falou do Grenal, tu sabe que esse dia até respondi uma pergunta, né? O Grenal para mim era um jogo igual a qualquer outro, e eu acho que esse era o meu grande erro, porque eu tinha que dar mais importância para o Grenal, me preparar melhor psicologicamente, e eu entrava para o jogo assim, parecia mais um jogo normal e tudo mais. E às vezes, por falta de atenção, tomavam uns gols que realmente até hoje eu me arrependo demais. E quando olho os lances de como é que aconteceu isso aqui, né, cara? Mas eu acho que era muita falta de atenção, de estar ligado. Mas não que, olha, o Grenal era sempre um jogo ótimo de se jogar, não sentia pressão nenhuma, era uma coisa assim, bah, era um baita de um clássico, né? Agora, respondendo essa questão lá da Itália e da Turquia, nenhuma dificuldade em nenhum dos lugares. Aliás, na Itália, na época de 90, era um futebol. Ali sim era o centro. A Itália era o centro, é um campeonato muito bom de se jogar. Tinha umas regras muito interessantes, né, no campeonato, na Federação Italiana, onde que só 3 estrangeiros podiam jogar por cada equipe. Isso aí elevou muito a qualidade, né, do futebol lá, porque vinham somente os melhores jogadores de todos os países. Então foi um campeonato muito legal, foram 3 anos ótimos lá. Quando eu fui para a Turquia, foi uma experiência nova, que eu achei que talvez teria dificuldade, mas foi bem ao contrário. Eu fui recebido muito bem, tenho um carinho grande por aquele torcedor, é impressionante assim a maneira como eu vivi lá, tipo, olha, eu não podia sair na rua porque o pessoal vinha me abraçar, me beijar lá, eles têm a cultura do beijo. O povo turco é maravilhoso, né? Cidade de Istambul é linda, o clube que eu joguei, o Galatasaray, sabe, todas as condições, um grande clube, com as vitórias que eu falei, quer dizer, foi magnífico, né? O Tafarel, aqui o Vinícius Léo está fazendo referência o Rogério Godoy e o Daniel Pavan, que são 2 grandes preparadores de goleiro. Os goleiros tiveram um acréscimo muito grande, né? Quando passaram... Rogério Godoy, me permita, Cadu, que está indo para o Palmeiras. Está indo para o Palmeiras, né? Formação do Fiorense, como sempre, bem informado. Ou seja, os goleiros passaram a ter um acréscimo muito grande, né? Porque antigamente não tinha, não existia a preparação específica com preparadores de goleiros. Isso aí cresceu muito. O Internacional começou na época com o Schneider, né? O Schneider, na época, começou com o Internacional. Os goleiros cresceram muito com isso, né, o Tafarel? Demais, foi fundamental isso, né? Assim, o Internacional eu acho que começou... Bom, eu comecei com o Benítez, né? E acho que antes do Benítez, não sei quem é que estava lá não, hein? Acho que foi o Benítez, um dos primeiros, hein, cara? Depois o Schneider era nosso treinador no profissional, né? O Paizão era um grande treinador também, né, cara? Grande amigo, grande camarada, muito legal. O Lumumba no Grêmio, Grêmio teve Lumumba por muito o Lumumba, tempo, né? é verdade, é verdade. Lumumba, esse período, exatamente. Lumumba, acho assim que essa evolução, ela cresceu ainda mais, justamente porque agora, se tu vê cada clube, eles têm 2 treinadores. 2 treinadores para os goleiros, justamente é para correção, para ver como é que está o goleiro. Enquanto eu estou chutando aqui, o outro está olhando do outro lado. Quer dizer, isso aí se melhora demais no momento mesmo. Então, com certeza, a evolução foi grande. O Marco Antônio Zambuja, senhor, boa noite, gente boa, Tafarel, conheci ele no armazém João Alfredo, dos parentes dele. Bom, eu conheci já conheci o Tafarel, me lembro do Tafarel na João Alfredo, na rua João Alfredo, quando ele morava lá no início da carreira, e eu como setorista, na época, e repórter da RBS, naqueles dias de folga, que não tinha matéria, aí eu ia lá ali na casa do Tafarel, na João Alfredo, para fazer matéria, mas aqui o Marco Antônio fazendo essa referência aí, João Alfredo... Ah, mas era a minha área, né, cara? Primeiro eu morei na Lopo Gonçalves, depois na João Alfredo. E ali eu fiquei um tempo legal, meus amigos do açougue, o Pedro, da fruteira, o Hélio, cara da garagem onde deixava meu carro. Era uma turma muito boa, cara. Me divertia muito. Bons tempos, né, Tafarel? Tafarel, como é que tu está vendo aí? Tu faz parte de uma comissão técnica aí, liderada pelo Tite, né?
Essa chegada aí de técnicos estrangeiros, sempre o futebol brasileiro sempre teve um que outro, né? Só que agora se caracterizou aí o caso do Jesus, que conquistou esses títulos aí pelo Flamengo, não sei se virou moda, tá aí o Sampaoli, o Gesualdo, o Internacional agora com o Cudê. Como é que está acompanhando, como é que vocês estão analisando isso, Tafarel? Eu acho assim, não chegamos a analisar lá, a não ser que o Tite lá dentro faça algum tipo de análise diferente. Mas eu acho que se esses treinadores que vêm possam contribuir, trazer algo importante, que sejam bem-vindos. Eu acho que não tem por que a gente ficar aqui melindrado com a vinda deles, até porque o Jesus fez um ótimo trabalho no Flamengo. Gosto muito do Sampaoli, essa intensidade que ele põe nos times dele. Ano passado, o Sampaoli fez um grande trabalho no Santos, porque o Santos não tinha uma grande equipe, mas mesmo assim ele fez realmente um bom trabalho. Esperamos que o Cudê também possa trazer isso, e eu acho que ele começou muito bem aqui, porque pegou já essa dificuldade dessa pré-Libertadores, onde tu tem que jogar com mais cautela, e eu vi que o pessoal começou a dar umas criticadas, mas parece que joga com medo, mas é assim mesmo, tu tem que jogar um pouco pelo resultado, e depois sim, que se classificou, tu viu a mudança que o Internacional teve. Quer dizer, a gente espera que ele possa fazer também esse trabalho. Mas o estrangeiro que vier trazendo um bom trabalho vai ser bem-vindo sempre. O Tafarel, quando tu trabalhasse, jogasse juntos na seleção brasileira com o Renato e conheceu ele também como adversário, ele já tinha pinta assim de que podia ser treinador no futuro? Tu sentia isso no Renato? Porque se falava, o Renato era aquele cara malandro, atacante, às vezes não, parece que não vai ser o cara responsável para ser técnico, hoje ele é muito responsável, né? Eu achei que ele ia ser ator de novela, cara. Mas ele fez. Não, mas ele participou, ele teve uma participação quando até do Flamengo, numa novela da Globo. Ele teve no caminho. Aquele vídeo do Dia dos Namorados, ele com buquê para cada uma das namoradas dele. Não, mas uma rosa. Mas o Tafarel, não, mas depois ele explicou aquilo ali, os jogadores ficaram todos enlouquecidos, porque o nome daquelas das mulheres que ele deu. Sacanagem. Não, era a mãe dos jogadores, era o nome da mãe dos jogadores. Mas aí o Renato, treinador, Tafarel. Exatamente, chegando ali. Sim, eu nunca imaginava, né, que ele pudesse ter esse sucesso como treinador e ser esse bom treinador, bom gestor de grupo. Eu sempre admirei muito o Renato pela simplicidade dele, por ele ser aquilo que ele era mesmo. Ele era um cara assim, espontâneo, brincava muito, fazia assim um estilo assim meio de ator, né? Mas a partir do momento que ele encarou com seriedade essa profissão de treinador, ele vem fazendo um trabalho impressionante, né? Que chama atenção. As equipes que ele comanda, agora o Grêmio principalmente, esses anos todos que ele está no Grêmio, não só pelas vitórias, mas pelo modo como o Grêmio joga. O Grêmio é uma referência no futebol, revelando grandes jogadores, e isso só revela quando tu tem um grupo realmente fechado, um grupo que trabalha bem, e então eu acho que muito mérito do Renato, né? E tem que dar os parabéns a ele por todo esse trabalho importante que ele tem feito. Tafarel, para a gente encerrar aí, agradecer a tua presença. Eu sei que tu tem participado de muitas lives aí, quando eu falei contigo, são lives longas, né? Mas para encerrar aí, agradecer a tua presença. Como é que tu tá para projetar a dupla Grenal em termos aí de Libertadores da América, né? Os dois têm títulos mundiais, enfim. O Internacional com um time reformulado agora com o Cudê. O Renato pela 4ª temporada, o que olha que um técnico permanecer por 4 temporadas aí à frente de uma equipe é uma coisa, não é nada comum, né? E jogadores da seleção, da dupla Grenal que estão sendo observados aí pela comissão da seleção brasileira. Bom, acho que as duas equipes têm grandes possibilidades de fazer uma grande Libertadores, com certeza. Acho ainda que é um pouco cedo a gente falar, porque com essa parada assim deu uma desorientada em todo mundo, né?
Não tem que esperar essa volta, como as equipes vão voltar, como o futebol em si vai ter essa retomada. A gente está assim, meio que numa curva, sem saber o que pode acontecer lá na frente. Mas que as condições Inter e Grêmio têm, com certeza, né? Quanto ao Renato, não tem dúvida, o treinador ficar tanto tempo na frente de uma equipe é impressionante, mas agora isso é fruto de trabalho, de tranquilidade que o clube dá para o seu treinador. Acho que isso é importante, né? Não é tu perder uma partida que a coisa tem que ser vista como um desastre. Não, é uma derrota simplesmente. Vamos lá, vamos seguir. Então isso é para todos os treinadores, né? Principalmente aqui no Brasil, que o pessoal tem pouca paciência, tem que dar mais tranquilidade para o treinador para fazer esse bom trabalho, né? Por falar em pouca paciência, vocês tinham paciência com o Cadu entrevistando vocês, não? Bom, o Cadu era uma figura quando me entrevistava, aqueles primeiros anos lá do Beira. Hein? Mas como eu era jovem, valia tudo, hein, Cadu? Foi uma grande parceria. É verdade, olha aqui, eu mandei eu resgatei uma matéria que foi em 87, 89, que eram os dois goleiros do campeonato, naquela foi a Copa União, né? E uma matéria que eu fiz, inclusive, para a Globo, que eram os dois, não tinham sofrido gols ainda no campeonato, Mazzaropi e Taffarel, né? Então eu fiz a matéria com os dois, e aí eu cheguei em Taffarel saindo, tinha um Monza na época, né? E aí de terno e gravata, era moda jogadores, ou já estava pensando em ir para a Europa, por isso que já usava terno e gravata, né, Taffarel? Eu gostava de botar uma gravata, né, com um ternozinho, eu gostava. Depois minha namorada me vestia aí, legal, então... Quer dizer, agora minha esposa, né? Agora me largou. Mandar um abraço para ela. O namoro começou no Beira-Rio, né? O namoro começou no Beira-Rio quando ela estava fazendo comunicação, curso de jornalismo, e acabou indo fazendo uma matéria contigo para a faculdade, e acabou em casamento e nos filhos. Na Famex, né? Tu sabe, exatamente, Cadu, tu sabe como é que era, a pauta era assim, tu tem que entrevistar ou o Mazzaropi ou o Taffarel no Internacional. Aí ela disse, peraí, eu vou lá aquele loirão lá, né, cara? Grande Tafa, pô, foi maravilhoso. Foi maravilhoso conversar contigo. Vamos ver se a gente se encontra lá, pelo menos agora, passando essa pandemia toda, no próximo verão, lá em Atlântida. Então tu já está convocado, olha aqui, ó, porque lá na cancha do Dodge Sireno, lá, que é o empresário do Roberto Carlos, olha quem joga, não é eu que jogo com eles, são eles que jogam comigo. São eles que jogam comigo. Vai escutar essa história de novo. Olha aqui, ó, Baidec, Gamarra, Tinga, acho que isso aí já basta, né? Então eu vou te convocar para jogar lá também. Timão. Ah, bom, vamos lá. Ele nos aplica que é ele que ensina eles a jogar. Jogar com quem conhece fica fácil, tu joga também. Tafa, grande abraço. Ficar do lado. Grande abraço, sucesso aí, que continue aí com a tua brilhante carreira, agora como preparador de goleiros aí da seleção brasileira e também torcendo, né, pela nossa seleção e que a gente possa voltar, que é o nosso fim, que é a nossa razão, que é ver a bola rolando. Muito bom mesmo, foi um prazer estar com vocês aí. Abraço a todo mundo que nos acompanhou, que mandou mensagem, um abraço especial, saúde para todo mundo, vamos nos cuidar. E ter fé em Deus que logo, logo vai passar tudo isso. Grande abraço a todos vocês aí. Valeu, Tafa. Grande abraço. Grande pessoa, grande profissional, Cláudio Taffarel. Vamos fazer um rápido intervalo, a gente volta depois, né, para o Fiorinho nos trazer as informações do dia de hoje da dupla Grenal. Nossos 2 toques para Casa Pneus, 60 anos de qualidade lá que você faz a revisão do seu carro. Né? E aproveita também, o pneu está ficando careca, desgastando, a promoção permanente que você tem lá na Casa Pneus. Feirão de Pneus, Avenida Ceará 1055, lá, que é um caminho para você fazer a revisão do seu carro e troca dos pneus. Nesse momento também, para sua tranquilidade, segurança, você agenda a sua ida até lá pelo telefone que está aí na tela, 51, código de área, 33424245. Nossos 2 toques também para a Ferragem Lampião, olha, a construção civil está liberada,
então você está pensando em construir, em reformar sua casa, em reorganizar, então você tem tudo em material de construção lá na Ferragem Lampião, também uma grande variedade de lâmpadas, refletores, luminárias LED, setores de manutenção, de áreas industriais, a condomínios, a empresa, um mix total a essas áreas, pronta entrega, direto depósito. Televendas e teleentregas. Tem esse momento também, né? Você precisou de alguma coisa na sua casa, no seu condomínio, então utilize aí o teleentregas da Ferragem Lampião. Os telefones estão aí na tela, o endereço também, fica na rua Alberto Silva, 85, bem pertinho, junto a Assis Brasil. E o teleentrega 51, código de área 33400899 ou pelo WhatsApp 51, código de área 991800162. Um atendimento VIP lá, toda a equipe do Gilberto, João Carlos à sua disposição. O slogan de todos, da Lampião, não ande em vão, vá direto ao Lampião, porque lá você tem a certeza de que encontra tudo que você precisa e tudo que você imagina. São mais de 30 anos no mercado, né? Isso já diz tudo que é a Ferragem Lampião. Nossos 2 toques também para o supermercado Bassani, ou seja, há 20 anos o supermercado Bassani vem oferecendo produtos de qualidade personalizado na zona norte aqui em Porto Alegre. No açougue do Bassani você encontra essa costela uruguaia que você está vendo, que é uma delícia, o famoso capelete também na tela para você, o capelete colonial, né? Que é uma maravilha. E uma das melhores adegas com vinhos nacionais e importados. O Bassani é o mercado da família. Está aí o endereço e também nesse momento, né, o teleentrega. Faça lá a lista dos seus produtos e você recebe na sua casa através do teleentrega do supermercado Bassani. 51, código de área 33489707. 33489707. Caco tá com fome, viu? É? Gostei do pinhão que eu vi ali também. Tem um pinhão Vamos passar esperto lá, ali. pegar, ou vamos para o barranco depois, né? Vamos para o rápido intervalo, voltamos seguidinho para o último bloco e encerrar nossos 2 toques de hoje. Volta com o nosso 2 toques, você nos acompanha nos canais 24 e 524 da Claro Net e as principais cidades do Rio Grande do Sul. Para o mundo ao vivo, em todas as plataformas digitais, é só você digitar RDC TV e assiste qualquer lugar do mundo aonde você estiver. Nossos 2 toques para o Grupo Zafari, preço e qualidade você tem no Grupo Zafari. E também para o Grupo Pospecir, né, que atua nos ramos seguros da assistência financeira e previdência, é o patrocinador oficial Pilar do São José, que está aí também em atividade de preparação aí para a bola rolar, a exemplo da dupla Grenal aqui em Porto Alegre. E as informações da dupla Grenal do dia de hoje, ô Fiorinho? Cadu, Caco, a dupla Grenal segue trabalhando aí nos seus respectivos CTs, aguardando aí a retomada da temporada. Acreditamos que pela expectativa, a nova expectativa, dia 19 de julho para o início do Campeonato Gaúcho, o Grêmio que tem ainda a intenção de trazer um reforço aí para a continuidade da temporada. O Internacional, que tudo indica, aí já está com o grupo fechado nessa temporada que falta ainda, nesses 6 meses que faltam. O grupo é este mesmo, aí, que está trabalhando com o técnico Eduardo Cudê. E uma informação também do Campeonato Gaúcho, Cadu. Além da dupla Grenal e do nosso São José, quem também já iniciou na última segunda-feira, o Caxias. Também está de volta. Está de volta, já realizou os testes da Covid-19, está tudo tranquilo. Não deu tudo ok lá. Não tudo deu, negativo. Maravilha. Bom, ponto final. Nossos 2 toques para o Banrisul, né? O Banrisul Saque Digital, que você pode gerenciar a sua conta de onde você estiver com o cartão de crédito virtual e você faz aí compras online com muito mais segurança. Banrisul e você, nossa parceria, faz a diferença. Bom, saímos daqui, vamos para onde? Barranco, né? Restaurante de churrascaria mais premiado do Rio Grande do Sul, referência nacional. E agora, já de maneira presencial, com todos os cuidados lá que o Barranco tem. Você está vendo aí, né? Vai vendo na sua tela aí olha só que maravilha aí, né? Essa picanha. A picanha tem a bombinha de queijo, o entrecô, enfim, a costela, olha só. Então, presencial, mas também os telefones aí do teleentregas do Barranco, né? Barranco e Barranquinho. Também tem o takeaway, que você pode pedir lá buscar, aí a opção é que não falta, né? Aquele carrinho de salada, hein? Nossa, coisa linda. E o Barranquinho também, né? Então, além das promoções lá do Elcio, do Chiquinho, espumantes, vinhos, enfim, são as maravilhas do Barranco. Nossos 2 toques também para a Kia São Motos, que continua com o seu, né, feirão e grande promoção dos carros novos e seminovos nas 2 revendas da Kia São Motos, Avenida Ceará 370 ou da Avenida Ipiranga 8113. Mas nesse momento, agende, né, a sua ida a uma das revendas da Kia São Motos pelo telefone 51, código de área 3319-6000. Faça o que o Caco fez, aproveitou o feirão, né? Fecha negócio, não tem, barbado, não, vai lá, vai sair de carro. Atendimento, sai de carro. Não tem como sair de carro novo, ou trocar, ou comprar, não tem. Exatamente.
Se você se locomove pela cidade, então é teletaxi, 32, 26, 19, 19, 24 horas à sua disposição. Que é fundamental, a segurança, você sabe quem ele leva e quem ele traz. Na sequência está chegando, cruzando as conversas com assuntos sempre extremamente relevantes, com a apresentação de Guilherme Macalossi. Continue aqui com a programação da RDC TV. A todos vocês, um ótimo final de noite. Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors. Avenida Ipiranga 7110. E GBOX. Previdência e Seguro de Pessoas.